Olá, estamos começando mais um programa O Produtor Quer Saber. Hoje, dois assuntos importantíssimos. Primeiro, sobre a reforma trabalhista. Depois nós vamos falar também sobre o controle e manejo da fauna quando os animais se tornam uma praga. Agora, quem está com a gente para falar sobre esses dois temas é o deputado Valdir Colato. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Um abraço a todos. Começamos então pela reforma trabalhista. Quais os pontos hoje, como está hoje, né? O que tem hoje na legislação atual que precisa ser mudado? Bom, na verdade nós já estamos caminhando para a reforma trabalhista, que foi a aprovação do projeto da terceirização, né? Que é você flexibilizar a legislação e dar opção para o trabalhador de onde é que ele quer se encaixar no contrato de trabalho dele. É a CLT, né? É um acordo coletivo, é um trabalho temporário, ele vai escolher. E com isso nós abrimos o mercado para 13 milhões de brasileiros que estão aí desempregados e no trabalho informal. Então é bom para o trabalhador, porque vai dar emprego, é bom para o governo que vai arrecadar, e a segurança jurídica, legal e dos direitos do trabalhador não mexe em nada. Ele simplesmente vai ter condições de fazer o seguinte: olha, eu agora vou fazer um trabalho, se eu quiser fazer a minha agenda, eu vou trabalhar 2 dias nessa empresa, 3 dias lá e outro dia lá, né, dentro do processo que eu posso desenvolver minha profissão, e especialmente aqueles que são especializados. E eu não vou ficar engessado lá com a empresa e ficar às 8 horas lá, né, e ter um salário fixo, claro, né, e não ter a possibilidade de buscar mais recursos. Então nós fizemos a terceirização, agora tem a comissão especial que foi instalada, que trata da questão da reforma trabalhista, né? E nós estamos discutindo em grandes audiências públicas, participando juízes, promotores, ministros, empresários, trabalhadores, sindicatos, todos estão fazendo esse trabalho para nós levarmos o nosso relator, né? E ele possa então fazer com que esse relatório seja colocado em votação na comissão e depois, se for pedido para levar para o plenário da Câmara e do Senado, e vai à sanção num projeto da modernização da nossa legislação trabalhista, dando possibilidade que você faça aí a terceirização e você faça uma condição de que o acordado, né, seja respeitado pelo legislado. Hoje você faz um acordo de trabalho, o juiz chega e diz: olha, eu não concordo, mas eu sou trabalhador, eu sou patrão, nós fizemos um acerto aqui, o acordo, estou satisfeito, está satisfeito, mas eu não reconheço. E aí toma a decisão pela própria cabeça do juiz, né, trabalhista. Isso nós temos que acabar. O que está acordado, claro que tem que ser, o mundo real é esse e você tem que respeitar. Agora, dentro dessa parte da terceirização que o senhor comentou agora, o que o senhor sentiu que realmente passa no Senado, pode ter muitas modificações? O senhor acredita que realmente vai se consolidar a terceirização? Não, a terceirização ela já está definida, porque ela foi votada no Senado e nós votamos uma versão que veio do Senado na Câmara, né? Agora vai para a sanção do presidente. Tem um outro projeto lá no Senado para fazer algumas modificações. Alterações, algumas alterações, e que está se pedindo para aprovar aquele projeto. Mas essa decisão nós já tomamos, o Congresso já tomou. Agora a discussão, segundo o relator Rogério Marinho, que é o relator do projeto da reforma trabalhista, é você buscar alguns pontos daquele projeto que está no Senado para encaixar na questão do projeto da reforma trabalhista que está aí, que dá para conciliar as duas coisas. Mas a terceirização hoje já é uma realidade, a não ser que o presidente Michel Temer vete, né? Mas do contrário já está aprovado. E nós vamos começar um novo tempo nas questões trabalhistas do Brasil. Com certeza a agricultura, por exemplo, vai ter uma condição especial. Se eu tenho uma máquina para colher o meu soja, eu preciso de 30 dias dessa máquina, essa máquina custa R$1 milhão. Eu trabalho com agricultura de precisão, que você tem que mexer com computador, etc. Você não vai encontrar, ou dificilmente se encontra, um operador que sabe entender aquilo. Então o que eu vou? Vou ao mercado, contrato uma pessoa especializada, né, um operador especializado, vai lá, faz esse trabalho nos 30 dias, eu pago para a empresa que é
que tem essa carteira de profissionais especializados, e aí está resolvido o assunto, e acaba-se a questão trabalhista, e você também paga. E eu tenho a corresponsabilidade quando eu contrato, que se aquele que da empresa que tem esse profissional não pagar, ou não respeitar a lei trabalhista, previdenciária, eu sou corresponsável. Então tem uma segurança total para o trabalhador, porque ele tem o chefe dele, que é o contratante, né? E mais aquele que ele vai fazer o serviço. Então ele tem duas garantias, não tem direitos trabalhistas nenhum que perca. Na verdade, ele está muito mais assegurado do que na legislação hoje da CLT. Agora, essa modernização está mais do que na hora de acontecer, das leis trabalhistas. Você acredita quais os pontos mais polêmicos hoje dentro dessa reforma? A CLT, ela é de 1943. Quando você pegar a história dos países, né, desenvolvidos, aqueles que engessaram o processo na questão trabalhista, você vai ver que as coisas não andou. Eu vi agora a gente estudando a Europa, Estados Unidos, a América Latina. Então, onde você colocou mais regras, né, para dificultar, por exemplo, a demissão, ou as regras para férias, 13º, essas coisas todas. Engessou o processo. Quando você liberaliza isso, o trabalho vem mais fácil e o trabalhador ganha mais, porque ele trabalha em cima de resultado de produção. Eu vi agora um exemplo, por exemplo, na Bolívia, que a Bolívia, aliás, na Bolívia não, é Bolívia e Venezuela. Eles determinaram que o trabalhador que ganha até um salário mínimo, ele não pode ser demitido. Né? Não pode ser demitido. O que acontece? Os funcionários, eles não querem aumento de salário, porque se eles aumentar o salário, eles podem ser demitidos. Veja a que ponto que chegamos, que incoerência é isso. Então, a busca de uma estabilidade então hoje incoerente. A legislação é tão dura, tão complicada, que trouxe insegurança jurídica para o empregador, e ele prefere não contratar, porque eu vou correr o risco de perder meu patrimônio, como eu vi agora lá em Santa Catarina, um dono de um caminhão, né? Trabalhou 8 meses esse motorista, né? Recebeu todos os salários que tinha direito, entrou na justiça, ele está perdendo na justiça uma multa de 600 mil. O caminhão vale 300, ele está levando uma multa de 600. Então, que coerência é essa, né? Então, nós temos que ver a questão das multas, que a razoabilidade e a proporcionalidade está na Constituição. E não pode o juiz não aceitar o acordado. Não pode ser na cabeça do juiz que vai decidir se está certo ou errado. Ele tem documento, comprova e tem que ser respeitado. E é isso que a gente tem que fazer, porque o acordado ele é feito por convenção, né, ou por acordos coletivos, e os sindicatos vão ter que se organizar para defender o seu associado dentro daquilo que ele tem direito. E não você criar uma indústria de multas que vai lá o advogado, vai o sindicato, vão as testemunhas, às vezes fabricadas, né? E acabam o juiz fazendo o papel de Robin Hood para distribuir renda. Não, o juiz tem que respeitar a lei, e é isso que nós vamos fazer uma lei que seja justa para os dois lados e que o juiz que vai tomar a decisão respeite a lei. Existe até a questão estão querendo fazer um estímulo para que os fiscais ganhem, remunerem mais para quem multar mais, então isso fica uma incoerência nesse setor? É verdade, nós temos aí uma medida provisória 765 e, por incrível que pareça, já tem uma portaria 590 que está regulamentando que esses fiscais recebam um bônus pela multa que deu. Agora, tu imagina, o fiscal que vai fazer o trabalho, bom, se eu multar por 100 mil, eu vou ter 30 mil para mim, que é 30%, 20% a 30%. Qual é o cara que não vai multar? Mas como é que ele vai organizar os valores da multa que ele vai dar? Na cabeça dele? Né? Isso é uma incoerência total. E o fiscal do trabalho, ele é diferente do fiscal tributário, porque o fiscal do trabalho tem que ser o harmonizador do processo do litígio entre patrão e empregado. Ele tem que ir lá fazer o acordo, dizer, olha, quem tem razão, se você não tem razão, não precisa judicializar. É isso que ele tem que fazer. E não simplesmente buscar a multa porque vai ter benefício próprio. Seria colocar o cabrito e cuidar da horta.
É um estímulo que não adianta. Agora, o setor também tem a questão de você respeitar as peculiaridades do campo. Ainda tem uma visão muito urbana quando se olha ao trabalho que é feito no campo? É verdade. Hoje nós temos a mesma legislação que serve para a área rural e urbana. Isso não consegue ser compatível, porque você convive com uma fábrica, né? Você tem todas as instalações, tal, todas as regras. Agora, quando você vai para uma lavoura, no Rio Grande do Sul, nos confins lá do Amazonas, lá no interior, você não tem aquelas condições, a pessoa está acampada, as condições são precárias, né? As instalações no interior são diferenciadas, não. Mas as normas são feitas para a condição da cidade. Então, está um conflito e as pessoas vão sendo multadas, são colocadas como trabalho análogo escravo, né? Embora ele receba o seu salário, tenha alimentação boa, mas ele está, vamos dizer assim, numa propriedade em que as condições, as estruturas de onde ele está morando não é aquela, ele é enquadrado como análogo de trabalho escravo e entra numa lista negra, né? E aí bloqueia todos os acessos de financiamentos e outras condições que aquele agricultor possa operar. Então nós temos que urgentemente mudar isso. Nós temos um projeto do deputado Nilson Leitão que trata especificamente da questão trabalhista no campo. Mas já nessa reforma trabalhista que nós estamos fazendo, nós já vamos ver se a gente consegue diferenciar a característica do trabalho rural com o urbano na lei, e depois então termos aí a aprovação de uma lei específica para o campo. Sem dar dupla interpretação. Com certeza, nós temos que colocar na lei, né, as coisas assim bem definidas, né? O que é o trabalho do campo, o que é trabalho análogo escravo, o que não é, dar os conceitos disso, né? Bem claros. Bem claros, para que não haja aí uma condição do juiz lá interpretar um tal de chamado direito difuso, que é a cabeça do juiz, que ele interpreta, que tem que ser do jeito que ele pensa e vai acabar enquadrando esse produtor como fazendo alguma ilegalidade que a gente entende que não é, né? Porque as condições do campo são totalmente diferentes da cidade e com isso nós temos aí muita dificuldade, inclusive, de contratar pessoa no campo. Hoje o campo tem empregos, muitos empregos, com certeza, e nós absorvemos a mão de obra da cidade, só que a legislação que existe aí, a insegurança jurídica do produtor não permite. Por exemplo, se ele colocar um empregado na casa, né, morando lá, ele vai lá, reivindica, né, direitos da propriedade e acaba, às vezes, ficando com a propriedade do produtor. Por isso, muitas casas vazias no campo, pela insegurança jurídica que a lei trabalhista brasileira está vigente. Deputado Valdir Colato, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber e vamos debater no próximo bloco o controle e manejo da fauna quando os animais se tornam praga. É um instante só.